Então, diga. Por que usa o conceito de supremo e não de assíntota? O que você quer dizer com assíntota? Assíntota também podia ser a reta. Assíntota é a reta para o qual a função tende, né? Aqui a gente não tem exatamente uma função do cálculo 1, a gente tem alguns pontinhos discretos, tá? O que você quer dizer que é assíntota? O que quer dizer que M é uma assíntota? Quer dizer que quando x vai para infinito, ou melhor, aqui no caso, quando n vai para infinito, o xn fica próximo dessa assíntota. É exatamente a definição de dizer que uma sequência converge. Tá? Mas a gente não tem muito de assim. O que você quer mostrar com esse teorema é que existe a tal da assíntota. Né? Então, vai ser uma assíntota para a sequência nesse sentido que você está falando? Vai. Mas por que ela existe? O que esse teorema está dizendo é que se a sequência for crescente e limitada, com certeza existe essa assíntota. Quem é? É a assíntota que passa na altura exatamente o sup dos termos da sequência. Tá bom? Tá? Um outro resultado que é importante, seguinte, outro teorema. Se você tem xn, uma sequência, e f, uma função de R em R, tá? Tais que vale a seguinte coisa. Você sabe que f de n é igual a xn para todo n natural. Na verdade, não precisa ser para todo n natural, precisa ser para todo n a partir de um certo ponto. Ou seja, você tem uma função das que a gente estava estudando que, no conjunto dos números naturais, assume exatamente os mesmos valores que a sequência. E você sabe que a função, quando x tende para infinito, tende para L, o que você espera que aconteça com a sequência? Você tem uma sequência que se comporta igual a uma função. A função tende para L no infinito. O que você acha que vai acontecer com a sequência? Vai junto, né? Então, limite, quando n vai para infinito, xn igual a L. Tem que tomar muito cuidado com esse resultado, porque é um caso que a recíproca é falsa, né? Se você tem uma sequência que acompanha uma função, o limite da sequência vai ser igual ao limite da função. Agora, se você tem exatamente essa situação, a função empatando com a sequência, e a sequência converge, dá para dizer que a função converge para o mesmo valor? Não, né? É só você pensar que isso aqui é muito pouco para te dizer o que acontece com a função. Estou dizendo só nos números naturais. Entre dois números naturais tem um monte de coisa que a função pode fazer. Tá? Então, por exemplo, se você... Um contra-exemplo, né, para recíproca, pega xn igual a seno de π vezes n. Quanto que dá isso? Múltiplos inteiros de π. O seno é sempre zero. Ótimo. Então você tem uma sequência cheia de zeros. Para quanto que ela converge? Sem epsilon, sem delta. Não. Limite, quando n vai para infinito, do xn é zero. E agora pega f de x igual a seno de π vezes x. Quando o x é um número natural, o valor é exatamente o mesmo. Pergunta, quanto que é o limite quando x vai para infinito de f de x? O que acontece com o seno de π vezes x quando x tende para infinito? Fica oscilando, não existe, né? Tá bom? Agora sim, para infinito, esse não existe. Tá bom? Então não é verdade que se uma sequência vai para um valor, uma função que empata com ela também vai. Muito bem. Então vamos tentar construir um número e, ver que ele existe. Um monte de contas, tá? Então a gente vai tentar provar que esse número existe através de uma sequência numérica. E aí, através dessa sequência, eu vou dar um argumento para passar para a variável x, que é um número real. Tá? Então a gente vai considerar essa sequência aqui, ó.
que é exatamente a expressão que a gente tinha para o limite, beleza? Exatamente a expressão que a gente tinha para o limite do número e, só que agora eu estou olhando só com os números naturais. Antes era com qualquer x real. Tá bom? O que eu quero mostrar? Eu quero tentar usar esse teorema. Eu vou querer de algum jeito mostrar que aquela sequência é uma sequência estritamente crescente e limitada. Portanto, ela vai convergir para um número e esse número eu vou chamar de e. Tá bom? Da onde que vem... Desculpa, aqui é n, né? Da onde que vem a ideia dessa sequência? Ela vem do... Você lembra dos juros compostos? Quer dizer, né? Qual que era o fator de correção dos juros compostos? Se você tinha uma taxa I, você fazia uma coisa desse tipo para corrigir, né? Você tem uma taxa I por% ao ano, vamos pensar assim. Então, depois de N anos, o fator pelo qual você multiplica o capital inicial é esse aqui. Tá certo? Então, qual que é a ideia? Suponha que você tem uma taxa definida ao ano e a pessoa vai te pagar em 6 meses. Como é que você faz essa conta? Você vai... Quer dizer, eu vou pensar na taxa, eu vou dividir por 12, por exemplo, tá certo? Que são o número de meses. E aqui eu vou colocar sobre 12 também. E aí meu N vai passar a ser 6. Tá certo? Tudo bem? Então vamos pensar assim, que você está num período de 1 ano. Tá? Então era 1, e aí eu vou estar agora com 6 meses. É isso que eu vou fazer. Se você fala, bom, tá, não quero dividir em meses, eu quero dividir em dias. Então eu vou dividir por 365 e ver quantos dias você aplicou aquela taxa. Aí você fala, tá, não vou pagar em dias, não, vou te pagar daqui meia hora. Então eu vou dividir pelo número de quantas meias horas tem, quantas horas tem e vou dividir por meio. Ah, eu vou te pagar daqui a 1 segundo, vou te pagar daqui a 1 nanosegundo, vou te pagar instantaneamente após você ter feito o empréstimo para mim, por exemplo. Então, o que acontece? Vamos pensar que, para ficar parecido aqui, vamos pensar que a taxa é 100%. Se a taxa é 100% no período de uma unidade de tempo, eu vou dividir essa unidade de tempo em n parcelas iguais, então minha taxa de juros vai ser 100% dividido por n, aplicada em n anos. Tá? E quando eu mais dividir esse intervalo, eu vou fazer esse n tender para infinito, dá exatamente essa expressão. Então, vamos dizer, é uma ideia de juros compostos aplicado continuamente, assim. Emprestou, devolveu, emprestou, devolveu. Emprestou. Qual é a taxa? Então, basicamente, estudar o limite dessa sequência com n tendendo para infinito é qual é a taxa de juros contínuos que você teria no empréstimo a uma taxa de 100%. Quanto que vale o número E, mais ou menos? 2,7172. Então, quanto que aumenta o valor que você recebe? 171,72%. Se fosse calculado desse jeito, com devolução instantânea. É uma taxa boa para quem recebe, né? Tá bom? Então, vamos olhar para essa sequência e tentar ver por que ela é crescente e por que ela é limitada. Então, vamos fazer a coisa mais ingênua que tem. Isso aqui é meio chato por causa disso, né? A gente não vai usar nada muito sofisticado e vai sair o resultado. Então, meio surpreendente. Como é que você calcula uma soma elevado a n? Com o binômio de Newton? Lembra da fórmula? Por sorte eu lembro, né? É a soma, vamos lá, k indo de 0 até n. Aí você põe o coeficiente binomial n, escolhe k. O primeiro elevado a n menos k, vezes o segundo elevado a k. Tá? Lembrou, né? Ah, o que eu estou fazendo? Bota n igual a 2. O que vai dar isso aqui? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bota n igual a 3, cubo do primeiro, 3 vezes, né? Dá todas aquelas fórmulas que você conhecia. Tá? Vamos reescrever isso de algum jeito? Bom, olha só. Eu consigo escrever isso assim. Vamos lembrar algumas coisas antes.
Todo mundo sabe o que é o N escolhe K? O que é esse número? Isso é a fórmula, né? A fórmula é exatamente essa, n menos k fatorial, tá certo? E o que significa esse número? É o número de maneiras de escolher k elementos dentro de um conjunto com n elementos, tá? Então, temos isso, e agora o que dá para fazer? Essa coisa a gente consegue escrever da seguinte maneira. Vamos substituir uns termos lá. Quando k vale 0, quanto que dá? 1, né? Quando k é igual a 0, esse termo aqui é 1. Esse aqui sempre é 1. Tá certo? E esse aqui vai dar n escolhe 0. Tá? De quantas maneiras você escolhe 0 elementos num conjunto com n pessoas? De um jeito só, que é não escolhendo ninguém, né? Então dá 1. Quando k for igual a 1, como é que fica essa fórmula? Vai ter 1 sobre n aqui, esse cara é sempre 1. De quantas maneiras eu consigo escolher um elemento num conjunto com n? N. Ou, se você não gosta de pensar assim, substitui n, 1, faz essa conta aqui. Tá? Então vai dar n vezes 1 sobre n. 1 de novo. E tem os outros. Vamos deixar os outros para lá. K igual a 2 até n. N escolhe k. Esse cara não precisa escrever e fica 1 sobre n elevado a k. Tá bem? O que dá para a gente dizer a respeito disso com certeza? Qual é o sinal desse fator, dessa parcela aqui? Tudo número positivo aí dentro, né? Então isso é maior que 0. E quanto que é 1 mais 1? 2. Então, esses termos da sequência sempre são um número 2 mais uma coisa positiva. Pronto. Então, com certeza, isso aqui é maior ou igual que 2. Tá? Não sei. É claramente maior do que 2, porque isso aqui nunca é 0. Né? Ótimo. O que isso quer dizer? Que se essa sequência for uma sequência convergente, o limite dela é pelo menos 2. Agora, vamos ver por cima, se eu consigo dizer que ela não estoura. A gente consegue provar que isso aí é menor do que 3. Tá? Sempre. Não importa qual seja o valor do n que você colocar aqui, o número que você obtém é sempre um número menor do que 3. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos olhar para isso aqui, né? Que é o que interessa. Eu preciso provar que isso aqui não passa de 1. Tá? Então eu vou olhar para quem que é cada fator, cada parcelinha dessa somatória. Quanto que dá n k a k vezes 1 sobre n elevado a k? Vamos fazer essa conta. Isso é n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial, vezes 1 sobre n elevado a k, tá bom? Aí quando você fazia essas contas em análise combinatória, você sempre cortava esse cara com esse, né? Sobra um monte de gente lá em cima. Quem que sobra? Esse cara vai n vezes n menos 1. Quando chegar no n menos k, você mata todo mundo. Então vai ficar n menos 1, n menos 2, n menos 3, até o último cara antes do n menos k fatorial que vai aparecer. Isso. Aí eu vou ter aqui 1 sobre k fatorial, que é esse. Essa parte aqui eu já cuidei. E o que é n elevado a k? N vezes n, k vezes. Eu não sei, assim, a natureza é muito amiga dos humanos, né? Quantos n's você tem aqui? K. Quantas parcelas tem, quantos fatores tem aqui em cima? Exatamente k de novo. Tá? Então o que você pode dizer? Quanto que dá isso aqui? 1. Quanto que dá esse? Algum número menor do que 1, porque o numerador é menor que o denominador, beleza? Todas vai ser isso, porque sempre é um número menor do que n dividido por n. Então, esse cara inteiro é menor do que 1. Vezes 1 sobre k fatorial, isso com certeza é menor do que 1 sobre k fatorial. Então, cada uma dessas parcelas é menor do que 1 sobre k fatorial sempre. Tá? Então, volta aqui e continua escrevendo isso. Como é que vai ser essa coisa?
Isso, então, com certeza é menor ou igual a 1 mais 1. Aí esses caras tinham esses números aqui, né? Cada um deles é menor do que 1 sobre k fatorial. Então a soma vai ser menor do que isso. Vai ser 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais pontinhos, pontinhos, pontinhos. O último é 1 sobre n fatorial. Legal? Então eu tenho certeza que todos os termos da minha sequência são menores do que a soma dos inversos dos n primeiros fatoriais. Agora, você sabe alguma fórmula para a soma dos inversos dos fatoriais? Não, mas a gente consegue comparar fatoriais com potências de 2, né? O que dá para dizer? Isso é um outro fato também. Eu acho que é isso aqui, ó. 2 elevado a n menos 1 é sempre menor ou igual que n fatorial. Tá? Isso para todo n maior ou igual que 1. Tá? Ah, como é que faz para ver isso? Dá para demonstrar. Você demonstra por indução. Alguém não conhece a coisa que chama princípio de indução finita? Nunca viu falar? Tudo bem. Não é parte do programa desse curso, mas é uma técnica que é boa para demonstrar fórmulas que envolvem números inteiros. Qual que é a ideia básica para o princípio de indução finita, como a gente usa? Eu quero provar que essa fórmula é verdadeira, tá? Como é que eu faço? Ela é verdade para quando n é igual a 1? Substitui. Dá 1 e 1. 1 é menor ou igual que 1? Beleza. Aí o que você faz? Supõe que ela é verdadeira para um certo n, e admitindo que ela é verdadeira para um certo valor de n, prove que ela é verdadeira para o n mais 1. Se você conseguir fazer isso, você garantiu que a tua fórmula é verdadeira para todo número maior ou igual que 1. Tá? Por que faz sentido que isso funcione? Essa segunda parte que eu falei é o quê? Você supõe que vale para um cara e prova para o próximo. Tá? E você verificou que para o 1 é verdade. Então, com essa informação, vi que se 1 vale, o próximo é verdade. Isso genérico, guarda isso. Se para n vale, para n mais 1 também vale. Para n igual a 1 valeu? Valeu, verificamos. Com aquela observação, se vale para o n igual a 1, vale para o n igual a 2. Para n igual a 2 é verdade? É. Então vai valer para o 3. Ah, se vale para o 3, vale para o 4. Se vale para o 4, vale para o 5. Então vale para todos. É uma técnica bem útil para fazer demonstrações só para fórmulas que dependam de números inteiros. Porque no conjunto dos números inteiros tem esse conceito de o próximo elemento. Tá? Não dá para fazer demonstração por indução para números racionais ou para números reais. Tá bem? Então temos essa fórmula. Se isso aqui é verdade, e é, o que a gente conclui? Que 1 sobre n fatorial é sempre menor ou igual que 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Tá certo? Tudo positivo? Bom, então usa essa nuvenzinha ali. De posse dessa nuvem, o que eu posso dizer? Que isso com certeza é menor ou igual que o quê? Olha que legal. 1 mais 1 mais. 1 sobre 2 fatorial é menor do que quanto? Meio. Põe n igual a 2, né? Meio. 1 sobre 3 fatorial é menor do que 1/4. N igual a 3. 1 sobre 4 fatorial é menor do que 1/8. E vai indo. Quanto que é o último? Tá bom? O que é daqui para frente? O que você está vendo? É meio, o próximo termo é o anterior multiplicado por meio. É uma PG de termo inicial meio e razão meio. Se eu fosse até infinito, quanto que ia dar? Quanto que é a soma da PG de termo inicial meio e razão meio? A1 sobre 1 menos Q, lembra disso? Isso aqui vale 1. Então, se eu fosse até o infinito, dava 1. Eu parei antes. Dá menos do que 1. Então, isso aqui é menor do que 1. Então, eu tenho o número 1, mais 1 deu 2, mais uma coisa que é menos do que 1, isso é menos do que 3. Beleza?
Então, isso mostra que qualquer termo dessa sequência é sempre um número maior do que 2 e menor do que 3. Então, ela é uma sequência limitada. O que falta para ver que ela é convergente? Tinha que ser limitada e crescente, né? Falando em crescente, o tempo só anda para frente. Como é que nós estamos de horário? 10 minutos. Vamos ver o que eu consigo. Tá? Então, mostramos que a sequência é limitada. Vamos tentar ver por que ela é estritamente crescente. E aí dá algum trabalho, né? Eu vou ficar com essa fórmula aqui. O valor não é sempre zero. Esse aqui é sempre maior do que zero. É sempre crescente, né? Não necessariamente. Isso aqui? Não, tem que tomar um cuidado. A pergunta dele é, se esse valor aqui é sempre positivo, a sequência devia ser sempre crescente? Não necessariamente, por quê? Quando eu vou ter que comparar o quê? É o xn com o xn mais 1. E quando você vai comparar o xn com o xn mais 1, eu vou mudar o numerador desse coeficiente binomial, que faria a coisa aumentar com certeza, mas também aumenta o denominador aqui. Então é um produto onde esse cara aumenta e esse cara diminui. Eu não sei como é, eu vou ter que medir como é que um age sobre o outro, tá bom? Então a ideia agora é comparar xn, que é isso aí, né? Usando essa fórmula aqui, né? 1 sobre n ao quadrado, aí n3, 1 sobre n ao cubo, etc. Até o nn, 1 sobre n elevado a n, tá bom? Esse é o xn. Quem que é o xn mais 1? Vai ser 1 mais 1 mais. Você percebe que tem uma sutileza aqui, né? Eu não consigo garantir de cara que esse número é menor do que esse. Porque é um produto com fatores. E vai em frente até o último. Aqui, quem que é o último? É o n mais 1, e embaixo 1 sobre n mais 1 elevado a 1 sobre n mais 1. Tá? Então, vamos ver se cabe aqui. É desse jeito. Tá ótimo. Uns toquinhos. Vamos lá. O que você pode dizer? Quantas parcelas tem esse cara aqui? N mais uma e esse cara tem N mais duas. Então, o cara de baixo tem com certeza uma parcela a mais que o cara de cima. E é tudo positivo. Então, o que eu vou fazer? Se eu conseguir mostrar que cada uma das parcelas correspondentes, uma é maior do que a outra, já está bom, porque ainda vai sobrar uma aqui no final que é positiva, vai deixar ele maior ainda. Tá? Então, a ideia é olhar para um termo correspondente nesse cara e nesse. Tá? Então, um termo genérico do de cima é nk, 1 sobre n elevado a k, e n mais 1k, 1 sobre n mais 1 elevado a k. Tá? Se eu mostrar que esse número com certeza é maior do que esse, o que eu mostrei? Que cada uma das parcelas do de baixo é maior do que as parcelas do de cima, e ainda tem mais uma aqui no final para dar o fatality, assim, o golpe final, né? Tá bom? Então, como é que eu consigo mostrar que esse cara é maior do que esse? Como é que você mostra que um número é maior do que o outro? Tem dois jeitos para começar, né? A diferença entre eles ser positiva e um outro jeito é mostrar que o quociente é maior do que 1. Em vista da cara das expressões, o que você acha que dá mais vontade de fazer? Quociente aqui, porque é tudo um monte de coisas multiplicativas, né? Então a ideia aqui é a gente olhar para n mais 1 k a k, 1 sobre n mais 1 elevado a k, tudo isso dividido por nkk, 1 sobre n elevado a k. Tá? Eu fiz a conta, se abre tudo isso, te dá a seguinte coisa. Isso é n elevado a k dividido por
n mais 1 elevado a k menos 1, n mais 1 menos k, tá? Então o problema todo se resume a tentar provar que isso aí é maior do que 1. Com n fixo para qualquer valor de k. Para todo k variando de 2 até n, vai. E como é que você pode verificar que uma fórmula dessa é verdadeira? De novo, pode fazer por indução, tá? Então como é que você faria por indução? Prova para o menor k possível, que é quanto? K igual a 2. Então, para k igual a 2, quanto que dá? Vai ficar com n ao quadrado. Lá embaixo vai ficar n mais 1 vezes n menos 1, que chama n ao quadrado menos 1. O que você pode dizer desse cara? É maior ou menor do que 1? Maior que 1 porque o denominador... Então deu certo. E aí o que você faz? Supõe que isso é maior do que 1. Para você que nunca viu indução. Supõe que isso é maior do que 1 para um certo valor de k, e a partir desse fato, prove para o k mais 1. Então o que você vai fazer? Você vai olhar para n elevado a k mais 1 sobre n mais 1 elevado a k vezes... Troca o k por k mais 1 aqui, vai ficar quanto? N menos k. Tá bom? Sabendo que isso aqui é maior do que 1, prove que isso é maior do que 1. Tá? E aí tem um truquezinho, você manipula um pouco essas expressões. Eu vou confessar que eu sofri um pouco para fazer essa conta. Você consegue escrever isso como sendo n elevado a k sobre n mais 1 elevado a k menos 1, tá? Qual que é a ideia? Você força aparecer isso aqui, tá? O que ficou faltando ali? No numerador ficou faltando um n, e aqui faltou um n mais 1, que era para dar o k, e n menos k, tá bom? O que a gente sabe? Que isso aqui é maior do que 1, então esse cara é maior do que n mais 1 menos k, passa esse cara que está no denominador multiplicando, joga aqui em cima, troca isso aqui tudo por n mais 1 menos k, tá bom? Então usa a tua hipótese de indução nesse pedaço, e você sabe que isso aqui é maior do que n mais 1 menos k, e aí a conta vai ficar bonitinha, vai ficar n mais 1 menos k vezes n sobre n mais 1, n menos k. E aí o que acontece com isso? O numerador é um polinômio de grau 2 na variável n, e embaixo também é um polinômio de grau 2 na variável n. Você consegue analisar as duas, porque você sabe fazer os gráficos. Na verdade, você só está olhando para n's naturais. Então, aí dá para provar que isso aqui é maior que 1. Tá? Você tem as raízes desse, são 0 e k menos 1. As raízes desse, menos 1 e k. Aí você monta as duas parábolas e vê que uma está sempre para cima da outra, se o k for maior do que 2. Tá bom? Sucesso. Provamos, então, que xn é crescente. Se ela é crescente ilimitada, o que eu posso dizer? Xn converge. Se xn converge, o que eu vou dizer? Eu vou declarar o número e como sendo o limite, calma. Na aula que vem a gente vai terminar esse detalhe. Como a sequência é convergente, eu digo isso. Que é um limite só quando n tende para infinito. O que a gente fez antes? Era x tendendo para infinito. Então, só nos naturais ela existe. Por que se nos naturais ela existe, nos reais todos vão existir? A gente viu que nem sempre isso funcionava direito. Ela cresce arbitrariamente? As duas crescem arbitrariamente. No caso anterior também. A gente tem, e não cresce arbitrariamente, é limitada por 3. Tem um truquezinho do porquê. A gente vai usar o teorema do confronto, na verdade. Eu vou prender o limite com x entre dois limites com n que tendem para a mesma coisa. Tá? Então a gente termina essa conta na aula que vem, e aí já vamos começar a estudar funções contínuas definidas em intervalos fechados. Tá bom?